Olá, amigo telespectador, está começando mais uma edição do Plantão de Notícias. E você confere conosco as principais manchetes do Brasil e do mundo. Polícia Federal prende suspeitos de ligação com o Hezbollah no Brasil. Fronteira de Gaza e Egito é fechada mais uma vez para a agonia de brasileiros. E o grupo do G7 apela a Israel por pausas humanitárias. Senado aprova a lei orgânica da PN que inclui cotas para mulheres em concursos públicos. Senador Sérgio Moro vota contra a reforma tributária na CCJ do Senado. E pesquisadores apontam que 2023 pode ser o mais quente dos últimos 125 mil anos. E além disso, você também confere a previsão do tempo da sua região. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. A Polícia Federal efetuou a prisão de 2 homens sob suspeita de estarem ligados ao grupo de extrema Hezbollah e planejando ataques contra alvos na comunidade judaica no Brasil. A ação das autoridades visa combater ameaças à segurança nacional e garantir a proteção de comunidades em território brasileiro. Acompanhe. 2 homens foram presos em São Paulo. Um dos suspeitos foi detido no aeroporto de Guarulhos, ao desembarcar do Líbano. Outros 2 brasileiros que vivem naquele país tiveram mandado de prisão expedido e entraram na lista da Interpol. Segundo a Polícia Federal, a Operação Trapiche tem como objetivo interromper atos preparatórios de terrorismo e obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no país. Foram cumpridos ainda 11 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo. Hoje mesmo a Polícia Federal está realizando uma investigação em torno da hipótese de uma rede terrorista buscando se instalar no Brasil. Veja, uma hipótese. A Polícia Federal está investigando, mostrando que, neste caso, nós só temos um lado, que é o lado da lei, que é o lado dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu. Os supostos terroristas teriam como alvo sinagogas e prédios ligados à comunidade judaica no Brasil. Um deles seria a Embaixada de Israel em Brasília. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil manifestou enorme preocupação com a prisão de terroristas no Brasil ligados ao grupo libanês Hezbollah. Em uma rede social, o gabinete do primeiro-ministro de Israel confirmou que o Mossad, a agência de inteligência do país, atuou em parceria com outros órgãos internacionais para fornecer informações ao Brasil. E afirmou que o Hezbollah e o governo do Irã continuam operando ao redor do mundo para atacar Israel, judeus e alvos ocidentais. Não há confirmação da presença do Hezbollah no país. A potencial atuação do grupo na América Latina foi identificada pela primeira vez nos anos 90. Os Estados Unidos consideram que a tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai sirva de refúgio para terroristas ou financiadores do grupo. A região é marcada pela forte imigração de libaneses. A fronteira entre Gaza e o Egito foi fechada nesta quarta-feira, dia 8, causando frustração entre o grupo de brasileiros que ainda aguarda permissão para deixar o território palestino. A passagem de Rafah é a única saída viável para a maioria dos estrangeiros e comboios de ajudas humanitárias. Foi temporariamente suspensa por razões de segurança. É pela passagem de Rafah que entram os comboios carregando a ajuda humanitária e por onde passam os feridos e os estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza. Esta única saída viável está temporariamente suspensa por motivos de segurança, segundo o Departamento de Estado americano. A medida frustra os 34 brasileiros e seus parentes que estão na fila de espera. O grupo ficou de fora da última lista e tinha a expectativa de sair ainda nesta quinta-feira. Mas o sonho deve ser adiado mais uma vez. Em mensagem gravada em vídeo, o embaixador de Israel no Brasil culpou o Hamas pela demora e disse que está fazendo o possível para que os brasileiros deixem Gaza. O Estado de Israel está fazendo tudo que está a seu alcance para articular a saída dos brasileiros de forma segura o mais rápido possível. As forças israelenses afirmaram que 50 mil civis palestinos deixaram a cidade de Gaza rumo ao sul porque o Hamas já não tem o controle do norte.
As operações se concentram eliminando redutos do grupo terrorista. O Exército divulgou imagens da explosão de um dos túneis subterrâneos usados pelos militantes. Os Estados Unidos se posicionaram nesta quarta-feira, dia 8, contra a ocupação de Gaza por Israel quando acabar a guerra contra o Hamas. No Japão, o G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, pediu pausas humanitárias nos combates para que os palestinos possam receber ajuda. No encontro de 2 dias em Tóquio, os ministros das Relações Exteriores do G7 reafirmaram o apoio ao direito de Israel de se defender, mas ressaltaram a importância da proteção dos civis e do cumprimento do direito internacional humanitário. A declaração não mencionou um cessar-fogo. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que um pedido nesse sentido não foi incluído porque se correria o risco de deixar o Hamas no poder para repetir inúmeras vezes ataques semelhantes aos de 7 de outubro. Sobre o pós-guerra, afirmou que Israel não pode ocupar Gaza e defendeu um período de transição na governança do território. Os representantes do G7 apelaram ainda por uma solução de 2 estados como o único caminho para uma paz justa, duradoura e segura no Oriente Médio. Também renovaram o apoio à Ucrânia na guerra contra a ocupação russa. Nós, como G7, apoiamos a Ucrânia, mesmo quando a atenção internacional tende a estar voltada para o Oriente Médio, disse a ministra japonesa das Relações Exteriores, Yoko Kamikawa. Em Gaza, os bombardeios não cessam e Israel disse que as forças terrestres já alcançaram o centro da cidade e devem começar logo a localizar e desativar a vasta rede de túneis do Hamas. Na fronteira norte com o Líbano, Israel aumentou a concentração de tanques e tropas para repelir ações de militantes do grupo Hezbollah. Israelenses e libaneses tiveram de fugir de casa por conta dos tiroteios diários ao longo da área fronteiriça. E o Senado aprova a Lei Orgânica Nacional de Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros. Em votação simbólica, o plenário da Casa aprovou o projeto que unifica regras para as polícias militares e os corpos de bombeiros dos estados e do Distrito Federal. Em votação simbólica, o plenário da Casa aprovou o projeto que unifica regras para as polícias militares e os corpos de bombeiros dos estados e do Distrito Federal. A lei mantém as corporações sob a subordinação dos governadores e estabelece que a organização delas deve ser feita em lei estadual que leve em consideração as normas gerais das Forças Armadas. Policiais militares e bombeiros ficam proibidos em horário de folga de participar de manifestações político-partidárias, armados ou de uniforme. Também não podem se filiar a sindicato ou partidos. A nova lei ainda determina a reserva de no mínimo 20% das vagas dos concursos públicos para mulheres. Ainda de acordo com o projeto, armas de fogo usadas por policiais militares e bombeiros militares devem ser cadastradas no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, o SIGMA. A matéria segue agora para a sanção do presidente da República. O senador Sérgio Moro vai às redes sociais para explicar o porquê votou contra a reforma tributária. A reforma foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, nesta terça-feira. O texto base recebeu o aval de 20 senadores e o posicionamento contrário de 6 oposicionistas ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Entre eles, o ex-juiz federal da Lava Jato, Sérgio Moro, União Brasil, do Paraná, e o posicionamento diverge da sua mulher, a deputada Rosângela Moro, do União Brasil, de São Paulo, que em 2 turnos votou a favor da proposta na Câmara Federal. Além de Moro, outros 5 parlamentares se posicionaram contra a reforma. São eles: Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, Eduardo Girão, do Novo do Ceará, Oriovisto Guimarães, do Podemos, também do Paraná, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, e Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Apesar da aprovação de ser de interesse do governo Lula, do PT, a reforma tramita há nada mais, nada menos que 30 anos no Congresso Nacional, motivo pelo qual tem o apoio de parlamentares de fora da base do presidente.
eu quero explicar por que eu votei contra a reforma tributária. Eu sou a favor da reforma, para a gente simplificar o sistema de impostos e de tributos. No entanto, essa reforma abre espaço para o aumento da carga tributária. Não é só o IBS e CBS que vão substituir outros impostos, porque não tem alíquota máxima prevista ali no texto. Pode chegar até acima de 30%. O problema é que também permite que se amplie e aumente IPTU, contribuição sobre iluminação pública, IPVA e imposto sobre herança. Isso é um perigo para o cidadão. Aliás, a reforma também não é boa para o Paraná. Por quê? O Paraná acabou sendo discriminado negativamente na repartição do Fundo de Desenvolvimento Regional que foi criado. O Paraná, pelo fundo criado, pelas regras colocadas na reforma, vai receber uma parcela menor desse fundo em comparação com outros estados. Tem estados que vão receber até mais de 10 vezes o que o Paraná vai receber. Além disso, a reforma que era para acabar com os incentivos fiscais, cria um incentivo fiscal para a produção de automóveis em um estado do Nordeste. Nada contra o Nordeste. Mas quando se cria esse incentivo, se deixa o Paraná com menos vantagem para poder competir em condições de igualdade com essa indústria automobilística que está sendo incentivada. Eu não posso votar numa reforma que abre espaço para aumento de tributo e que prejudique o Paraná. Quem também se manifestou nas redes sociais foi o senador Eduardo Girão, que declarou que a reforma é um atraso sem precedentes e a partir de um governo irresponsável. E ainda questiona quem pagará a conta, os menos favorecidos e as futuras gerações. É por isso que estão querendo aprová-la, abre aspas, a toque de caixa. Acompanhe. Presidente, eu queria dizer que eu não espero outra decisão do senhor. Nesse momento em que o Senado se aproxima da sociedade brasileira, com o cuidado que o senhor está tendo na condução aqui dos trabalhos, resguardando as prerrogativas nossas. O Senado fez um grande trabalho com a reforma tributária, pode ter certeza disso. Eu participei na CCJ, vi o diálogo, fez o trabalho, o senador Rodrigo Pacheco, que a Câmara, com todo respeito, não fez. Foi uma correria desenfreada lá, votada a toque de caixa, muitos deputados não sabiam nem o que estavam votando. Aqui nós fizemos diferente, mas nós não podemos nadar e morrer na praia. Lá na CCJ foi obedecido, com certeza, todo o tempo necessário para se fazer pedido de vista e tudo. Agora, aqui, o mínimo que a gente pode, nesse plenário bicentenário quase, é fazer uma análise cautelosa, porque tem muitos colegas aqui que vão precisar correr atrás de 27 assinaturas para propor suas emendas. E hoje em dia, senador Rodrigo Pacheco, anteriormente era até mais fácil. A gente corria aqui com o papel e pegava as 27. Agora não, tem que ir para o CEDOL, tem que ligar um a um. Então o que eu lhe peço é pelo menos que espere a semana que vem. Na outra semana, terça-feira, já poderia se colocar para votar, porque como colocou o senador Flávio Arnes, vai impactar os nossos filhos, netos e bisnetos, não é nem a nossa geração não. E os termômetros estão subindo no Brasil, com temperaturas que chegam a ultrapassar os 30 graus em São Paulo e se aproximam dos 40 graus no interior do estado. Nessa matéria você confere a elevação das temperaturas altíssimas que abaterão os brasileiros ainda nesse verão. Confira. Termômetros acima dos 30 graus se tornaram comuns na capital paulista. No interior de São Paulo, chegam perto dos 40 graus. E não é só por aqui. De acordo com o Climatempo, as temperaturas podem chegar a 47 graus em áreas do Mato Grosso do Sul e 42 em Goiás, Mato Grosso e Tocantins. O calor extremo é um fenômeno mundial. A escalada deve tornar 2023 o ano mais quente em 125 mil anos. A projeção é do Observatório Europeu Copernicus. Segundo os cientistas em todo o planeta, outubro foi o mês de temperaturas mais altas, quase 2 graus acima do que a média de outubro para o período pré-industrial.
O calor é resultado do aumento dos gases do efeito estufa, que deixam a Terra mais quente, e do El Niño, fenômeno que aquece as águas superficiais no leste do Oceano Pacífico. E agora vocês vão acompanhar um caso mais ou menos corriqueiro, Brasil afora. Após praticar o roubo, um menor morre ao passar mal e cair da moto. O adolescente de 17 anos morreu no local e ao lado do corpo havia uma arma de brinquedo. Ele e um comparsa haviam roubado a moto do idoso. Acompanhe. Infelizmente, como nós falamos, isso vem acontecendo corriqueiramente, Brasil afora, principalmente nas grandes capitais do Brasil. Duplas de motoqueiro abordam as pessoas na rua, fazendo então e anunciando o assalto. Vamos agora à previsão do tempo. Rio tem previsão de calorão e temperaturas devem atingir 37 graus centígrados. Confira a previsão do tempo com Clima Tempo. Nesta quinta-feira, a aproximação de uma frente fria sobre o sudeste deve ainda trazer instabilidades para o estado de São Paulo, mas a chuva chega apenas no período da tarde, no oeste paulista, região de Presidente Prudente, por exemplo. Na capital, a quinta-feira começa com sol, a nebulosidade se junta e apenas no período da noite é que tem condição de chuva. Nas áreas em amarelo no mapa, o sol aparece com pouca nebulosidade, então todo o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e a maior parte de Minas Gerais. Também não chove no litoral norte de São Paulo e áreas do norte paulista. O que chama atenção é o calorão. No meio da tarde, as máximas são muito elevadas em função da atuação da onda de calor em áreas do norte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, boa parte do Rio de Janeiro e Espírito Santo também. Então, uma grande amplitude térmica deve ser observada. Na capital paulista, por exemplo, o dia começa com 18 graus, mas a máxima chega a 35 no meio da tarde. 31 em Vitória, 32 em Belo Horizonte e até mesmo 37 de máxima no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. E no esporte vocês vão conferir a vitória do Flamengo por 3-0, alimentando as esperanças da nação rubro-negra ao título do Brasileirão. E assim, nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias e voltaremos em novas edições atualizando você, amigo telespectador, das principais notícias do nosso Brasil e do mundo.
quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Bem-vindo a Teresópolis. Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais, IDHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz.
Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis. Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho da educação de Magé. Aqui a Dedé de come merenda. A gente chega tirando onda de busão novo. E a gente também não ficou de fora. Nós, professores, também recebemos o ano extra. Se a tia tá feliz, a gente também tá. E só tem e ninguém fica de fora. A Terra espera a gente vir pra cá brincar. Aqui é a nossa segunda casa. Magé tem história, e a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagina o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acaba por aqui. A história está em movimento. E nós também. Magé. Quanto mais você conhece, mais quer conhecer. Cercado de natureza exuberante e cheia de história, Magé tem que estar no seu roteiro de viagens. Nossa cidade oferece diversas opções de lazer, com dezenas de cachoeiras em meio à Mata Atlântica e uma extensa área litorânea, proporcionando a nossos visitantes uma variedade de atividades que vão desde esportes radicais a simples contemplação da natureza. Se a sua praia for cultura, aqui é o paradeiro certo para você. A primeira ferrovia do Brasil, a Estação Guia de Pacobaíba, inaugurada em 1854 por D. Pedro II, idealizada e construída pelo Barão de Mauá, são marcos da história do Brasil aqui em Magé, você sabia? E tem mais! O Poço Bento, de 1565, por José de Anchieta, hoje conhecido como São José de Anchieta, e igrejas seculares desde o início da colonização, formando uma rede em volta da Baía de Guanabara, ilustrando toda a paisagem. São marcos da história do Brasil. Além do Caminho do Ouro, uma estrada construída por volta de 1723, e quilombos e ruínas que ajudam a contar essa história. Venha nos visitar, Magé vai te surpreender. Prefeitura de Magé, governando com amor.